Fala, turma! Temos uma nova versão do ranking do Siconf, que avalia os estados, os municípios. E a ideia é que hoje a gente possa apresentar para vocês as principais novidades, dar também um direcionamento estratégico para todos aqueles que querem continuar melhorando a sua performance. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já performaram bem, tem alunos meus, ex-alunos, que postaram comemorando o resultado do ranking de 2025, me agradeceram pelos direcionamentos que fizeram diferença para essa evolução. Eu quero, inclusive, já te inspirar a colocar o teu nome aqui, você que está acompanhando a aula, para dizer, sabe, de onde você é, qual que é o teu município, como é que ficou a tua performance esse ano no ranking do Siconf, se você teve uma evolução, para que a gente possa comemorar juntos, com certeza, além de trazer aqui um direcionamento, uma visão para vocês, é também uma live aqui para a gente poder comemorar, celebrar, estou sempre torcendo muito por vocês, assim como o professor Ricardo, que é meu convidado aqui hoje, e daqui a pouco já vai entrar conosco. Antes de mais nada, é importante a gente entender, eu queria até ouvir, né, saber se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Olha só. Mas a gente entender que o ranking da qualidade da informação contábil e fiscal do Siconf, ele tem como três principais objetivos, e isso formalmente institucionalizados. O primeiro deles é melhorar a prestação das informações no Siconf, porque uma das intenções do Tesouro é fomentar o envio das informações, é fazer com que 100% dos entes subnacionais submetam dados para o Siconf, de maneira que a gente aumente a abrangência das informações e, com isso, tenha, né, mais dados para poder trabalhar. Mas, num segundo momento, né, um segundo objetivo é colaborar para aperfeiçoar a transparência das informações. A partir do momento que a gente tem mais dados, a gente alcança, naturalmente, um maior patamar de transparência, de maneira que usuários da informação contábil, as pessoas interessadas nisso, como instituições financeiras, órgãos de controle externo, a própria sociedade, a academia, qualquer interessado na informação, tenha elas disponível. E depois também, é claro, e não menos importante, estimular o aperfeiçoamento, a qualidade dessas informações. Imagina, então a gente trabalha para que nós tenhamos mais dados lá, mas depois também, a partir dessa iniciativa do ranking do Siconf, gerar um estímulo para que as informações alcancem um maior patamar de qualidade. Porque não adianta também ter o dado, mas ele não ser confiável, não ter qualidade, não ser fidedigno, não ser tempestivo. Então, o ranking vem como uma iniciativa que cria uma diversidade de critérios em várias dimensões para estimular, para poder fomentar esse aperfeiçoamento. Eu vou convidar aqui o professor Ricardo Borges Rezende, diretamente de Madrid, lá na Espanha, nosso convidado internacional hoje, que conduziu, né, junto com a equipe, é claro, ele capitaneou, ele liderou a equipe do estado de Goiás a alcançar digamos assim, um tricampeonato no ranking do Siconf dos estados, né? São 3 anos consecutivos na primeira colocação. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir, mas recebam com muito carinho o nosso mestre, professor Ricardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá a todos, é uma grande satisfação estar aqui contigo, meu amigo João, e também já vendo aqui, né, João, vários amigos, né, aí como diria nosso amigo Manuel, né, amigos da CASP, né, amigos que nós fizemos aí na contabilidade. E uma satisfação, sim, né, podermos, né, falar dessa questão do ranking, como você muito bem colocou, que tem aí objetivos muito importantes para toda a federação, e eu sempre gosto de colocar essa questão também para gerar informações que sejam úteis para tomada de decisão, para todo o processo de prestação de contas, e obviamente o ranking ele tem se ampliado na sua função, né, como a gente vai falar de uma série de novidades, né, nessa edição 2025.
E quero aproveitar, já vejo aqui alguns colegas colocando aí as suas notas, né, parabenizar a todos os estados e municípios que evoluíram. Esse é um outro fator muito positivo que nós temos que comemorar, né? Todos empreendendo ações para poder aprimorar a sua qualidade da informação. Então, vai ser uma grande satisfação, alegria nossa aqui para que a gente possa bater esse papo e falar um pouco mais disso, que eu entendo que é um assunto aí que está na, na, na audiência de todos, e não só nisso, né, mas também na preocupação no sentido de melhorar as condições do seu município, do seu estado, aprimorando sempre e trazendo todos os benefícios que uma boa nota, uma nota A, uma boa colocação no ranking traz, né? E também vamos poder compartilhar um pouco da nossa experiência nesses últimos anos de ranking, né? O trabalho que foi feito também no estado de Goiás. Já é. E você sabe que a gente não pode esconder o elefante branco na sala. E eu quero dizer que tem pessoas que são avessas ao ranking, elas não gostam da iniciativa, tem pessoas que aplaudem e aquelas que vaiam, porque às vezes não entenderam bem o propósito, né, do ranking, e eu acredito muito no ranking, acreditei desde o princípio, e tem uma frase que eu levo comigo que é a seguinte, métricas moldam comportamentos. E olha que interessante. Antes de nós termos essa iniciativa do ranking do Tesouro Nacional, pouca atenção se dava aos anexos da lei fiscal, aos demonstrativos do réu ou do RGF, a declaração de contas anual. Eram praticamente informações que os municípios publicavam por formalidade, para poder cumprir tabela. E é óbvio que existem exceções, mas de maneira geral era bem assim. E quando nós tivemos o advento do SICONF, com a matriz de saldos contábeis, mas acima de tudo o ranking, criando métricas, isso modificou completamente o comportamento dos profissionais da contabilidade, dos entes, dos gestores, que ao longo do tempo vêm entendendo a importância disso e patrocinando esse projeto. Então, o ranking é um fato que comprova que quando você mede algo, sabe, coloca métricas, indicadores, nós tendemos a agir naquele sentido. E eu gostaria até, olha só que interessante, né, de parabenizar, por exemplo, a Josiane, que saiu lá, Nova Lima, em Minas Gerais, saiu da nota B, saiu da nota D para a nota B, né? Então ela estava na nota D, foi para a nota B, e ela mencionou aqui quase uma nota A. Teve uma assertividade muito alta. Dizer, por exemplo, que nos últimos anos, a equipe do Tesouro incluiu, por exemplo, uma premiação para os municípios que têm grandes evoluções. E isso faz, muitas vezes, com que aqueles que não vinham performando tão bem se inspirem, se encorajem a dar um salto de qualidade. Então, né, para reforçar o quanto é importante essa iniciativa do ranking, o quanto ela de fato estimula a melhoria da qualidade. E é claro que o ranking, ele não pode ser para nós um fim, sabe? A gente não melhora a qualidade da informação só pelo ranking, melhora porque, tendo informação de qualidade, a contabilidade alcança um patamar de maior relevância, tanto em nível interno com a gestão, quanto trazendo informações mais confiáveis e seguras para que a sociedade exerça a sua função de controle social, mas também os órgãos de controle possam fazer a fiscalização. Mas é óbvio que, tendo o ranking, a gente tem um farol, tem um direcionamento a seguir, e é isso que eu quero, né, junto com o Ricardo, abordar com vocês. Antes só de apresentar o ranking, né, agradecer aqui a presença do nosso amigo aí, Diego Irigotti, que vem performando bem no ranking já há anos. Ó, a Tamires, lá de Cristais, em Minas, conseguiu a nota A, 95,8%. É importante a questão da nota A, porque mais do que a questão da posição, de ter ficado primeiro, segundo, terceiro ou décimo, o que importa é entregar realmente uma nota A, sabe? Entregar dados que a gente possa se realizar, que a gente possa ter essa certeza de que estão de fato contribuindo. E todos aqueles que não performaram tão bem, daqui a pouco a gente vai dar um direcionamento para que vocês possam seguir melhorando, beleza? Essa é a nossa grande intenção. A Alexandra aí lá de Pelotas, pela primeira vez também com a nota A, lá Pomerode com 98,8%. Eu estava até, o Diego, olhando aqui Pomerode antes da nossa transmissão, vou até aproveitar para já trazer
para já trazer aqui, poxa, a tela do ranking para poder, né, comentar com vocês, porque isso é muito, muito interessante da gente ver, tá? Interessante de ver. Primeiro, assim, né, a questão do ranking em si, que vocês podem consultar a partir do link ranking-municípios.tesouro.gov.br, e aqui dentro do site, imagino que vocês estão vendo aí minha tela, aqui dentro do site vocês conseguem ter toda uma navegação para entender a questão da premiação. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver os estados, as capitais, os municípios que foram premiados, né? Está aqui Goiás, que tem a contabilidade liderada pelo Ricardo, com toda uma equipe super engajada e comprometida nisso. Tocantins, o estado onde eu estou agora aqui, estou em Palmas do Tocantins, com 99,88%, uma assertividade absurda, assim, muito alta. Né? Depois as capitais, com Belo Horizonte, Salvador, João Pessoa, da onde eu tenho vários alunos, né, contadores lá de João Pessoa que são alunos meus. Depois aqui Brusque, Serra, Vila Velha, com municípios de mais de 100 mil habitantes. Novo Cabrais, Faxinal do Saturno, Nova Ramada, com municípios de menos de 100 mil habitantes. Por aqui já dá para ver que a premiação ela acaba acontecendo para algumas faixas de entes subnacionais. Depois, premiações para as maiores evoluções, né, como estava comentando, evoluções dos estados, evoluções entre as capitais, evoluções entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O que é isso? Aqueles que saltaram, sabe, de uma nota ruim para uma nota muito boa, tiveram um salto de evolução grande de um ranking para outro, de um ano para outro. Para os municípios com menos de 100 mil habitantes, né? Então aqui a premiação, depois a metodologia, as análises em si, né? Vou só abrir aqui, estava comentando de Pomerode, olha só como para vocês entenderem como esse ranking ele está complexo e está estimulando realmente a melhoria da qualidade da informação. Hoje, nesse ranking atual, nós temos 182 verificações, salvo engano, é exatamente isso, 182. O que são as verificações? São os critérios de auditoria, digamos assim, que são aplicados para avaliar se as contas do município, do estado, do DF, se eles têm qualidade. E aí eu estava puxando aqui Pomerode, tá? Vou pegar aqui Santa Catarina, município de Pomerode, filtrar aqui, ó, Pomerode, aqui, Pomerode. E aí eu tava olhando, né, falar, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no município do Diego. E olha só, aqui ele já apresenta um radar com todos os critérios que foram verificados. E isso aqui já é para vocês, de alguma forma, uma lição, para vocês entenderem como podem começar a verificar. E cada bolinha dessa que está preenchida são critérios que foram acertados, critérios assertivos, onde a verificação passou e bateu. Olha que interessante, praticamente todas as bolinhas pintadas. Então, tem uma aqui com uma nota de 0,9, sendo que a nota máxima é 1. Depois aqui, uma bolinha não preenchida, com uma fração pequena do ponto, e mais uma. Então, são uma bolinha 100% vazia, uma bolinha, né, praticamente vazia, com uma fração muito pequenininha de acerto. Então, a gente pode considerar praticamente duas falhas, né, 2 erros, e um aqui, cara, um semi-acerto. Cara, olha que loucura. Então, 3 critérios, né, 2,9 aí, poxa, de diferença, e isso já custou 1,2% de assertividade, né? Ou seja, eu não alcancei o 100% por mínimo do mínimo detalhe. E eu fiquei admirado, porque isso traz, sabe, primeiro, o quão difícil tem sido também conquistar 100% de assertividade. Mas, é claro, enaltecendo, sobretudo, o alto percentual de acertos, né, que garante uma qualidade dos dados que são remetidos. E destacando a questão da nota A, que é o mais importante, né, com uma cobertura de quase 100%. Mas isso aqui já dá uma pista, assim, já revela o quão desafiador tá a cada ano a gente conseguir garantir, né, uma máxima assertividade, conseguir garantir as primeiras posições no ranking do Siconf. Essas posições aqui, ó, que são apresentadas nessa primeira tabela dos principais, dos primeiros 25 colocados, né? Extremamente desafiador, difícil conseguir constar nesse primeiro rol. E digo isso só para finalizar e puxar o Ricardo, para dizer o seguinte, né? Poxa,
não fiquem mirando muito a posição, não desanimem com isso, porque, acima de tudo, o que vale é a intenção de trazer uma boa nota, a busca por melhorar a qualidade da informação e, sem sombra de dúvidas, mirar sempre uma nota A, que é um selo, uma garantia de que vocês estão no caminho certo. Fala aí. João, deixa eu até aproveitar, pode voltar a tela lá do nosso amigo Diego. Queria mostrar uma coisa que, até reforçando o que você acabou de falar, que é muito interessante. Olha aí que tem 2 selos aí em cima, e o que eu sempre gosto de falar, Diego também é um grande amigo, a gente já teve várias oportunidades de conversar, eu quero que você fique aí no selo. Olha aí que Pomerode é um município que traz, né, aí um selo de qualidade nota A nos 3 últimos exercícios. E eu quero fazer esse destaque, e se você, por exemplo, aonde você está aí, João, você for clicando ano a ano, nós vamos vendo algo que eu falo sempre que é muito importante, que é que o END, além de conseguir implantar os processos, os procedimentos, e você falou muito bem no início, né? Nós jamais devemos fazer o ranking, fazer contabilidade para o ranking, mas o ranking deve ser uma consequência da nossa contabilidade. Então, eu gosto muito de usar também o exemplo do nosso amigo Diego. Pomerode é um município que ele vem se mantendo de forma sustentada e constante dentro do ranking com a nota A. Isso é fundamental. Eventualmente, como você falou, são questões de detalhes, especialmente a dimensão 1, depois a gente pode falar até mais dela, é uma dimensão muito sensível, né? Então, eventualmente você precisa fazer ali uma republicação, tem uma matriz que teve ali, eventualmente, um saldo invertido, então você pode ter aí algumas perdas de ponto, como você bem pontuou. Mas o que é importante para nós, como contadores públicos, e para gerar uma informação de qualidade, né, tanto para os gestores, mas para todo esse processo de prestação de contas, é manter essa estabilidade. Vejam que nos últimos anos nós tivemos aí um crescimento do número de verificações, e mesmo assim, vários municípios e estados, como é o caso aí de Pomerode, nós vimos que tenha uma evolução contínua, né? Consegue manter uma nota A mesmo em todo esse processo evolutivo do ranking. E tem muita gente que reclama, né, como você também colocou, né, o ranking a gente só fica sabendo depois. Nós não estamos aqui modulando a nossa contabilidade para o ranking, mas nós precisamos adotar bons processos, bons procedimentos que consecutivamente vão gerar essa nota do ranking. Então, mais uma vez, viu, Diego? Nós nos falamos várias vezes, mas meus parabéns, né? É uma contabilidade Pomerode que tem esse zelo, esse cuidado de manter uma contabilidade estabilizada e que cumpra, né, todos esses processos. Isso passa por uma série de questões, como a institucionalização desses processos. Infelizmente, por um outro lado, né, João, se a gente for analisar aí vários entes, nós vamos ver uma grande sazonalidade. O ente um ano é nota A e cai para B, eventualmente cai até para uma nota C, ou mesmo aqueles que estão ali embaixo, né, fica migrando ali de uma nota E para uma D, para uma C, cai para D de novo. Então, é muito importante entender isso. Voltando a falar aqui do Diego, a gente sabe que ele é muito criterioso, acompanha, né? Então faz aí um trabalho fino nesse sentido. Mas nós também vamos assistir em muitos entes que parece que a nota foi uma situação do acaso, né? Eu não sei por que eu pontuei num ano, não sei por que eu não pontuei no outro. Eu consegui fazer uma verificação no ano, independente de ter entrado novas. Aí no outro ano eu não consigo, né? Então, por que isso acontece? Esse eu acho que tem que ser, de fato, algo assim que tem que estar muito forte, né? Para nós, contadores públicos, entender essa relação. E eu quero reforçar também algo que você falou muito importante, até para que fique cabeça de todos, né? O ranking, ele está avaliando o quê? A nossa qualidade em relação à contabilidade em si, né, ali o cumprimento do manual de contabilidade aplicado ao setor público,
em todas as suas, aí um PIPCP, né, vários PIPCP são colocados ali no ranking, e a parte fiscal. E aí, todo mundo que já me ouviu, né, eu repito isso com grande frequência, a dimensão 4 faz um cruzamento das informações contábeis com a fiscal. Isso aqui é algo muito importante para nós contadores. Um ente só vai ter qualidade fiscal se tiver boa contabilidade. Então, isso tem que estar assim, consciente em todos os profissionais. Eu só vou ter uma gestão fiscal equilibrada, sustentável no meu estado, no meu município, se eu tiver boa contabilidade. Então, a boa consequência, talvez algo que o ranking evidenciou e que eu tenho um apreço, é justamente isso, né? Independente das posições que o Estado de Goiás aferiu nos últimos anos, mas trazer, de fato, a importância que a contabilidade tem. Em muitos municípios e estados, provavelmente se a gente fizer uma pesquisa aqui, os relatórios fiscais não são feitos na contabilidade. Então, tem uma desassociação e uma informação que não tem qualidade. Então, isso é muito importante para que todos nós possamos compreender e fazer do ranking não um problema para a nossa contabilidade, mas como é lá as regras de integridade do PECASP, uma boa forma de aferir a qualidade da minha contabilidade e buscar as melhorias que são necessárias. Então, é um processo que traz a transparência, que modifica todo um cenário perante a contabilidade, trazendo luz. Depois a gente pode comentar aqui um pouco também do prêmio, né? Provavelmente Sim. Muitos que estão aqui participaram do prêmio, eu tenho alguns destaques a fazer, mas queria reforçar isso. Muito importante, mais uma vez, a você, Diego, parabéns, de manter o município numa nota A de uma forma sustentável. Esse é algo magnífico e que nós temos que dar todo o reconhecimento e atenção. Tem uma frase de senso comum, de uma forma, um ditado que diz que mais difícil do que chegar no topo é ficar lá. Então, realmente tem que enaltecer todos os colegas que têm conseguido manter essa consistência. Mais do que ficar no topo, de maneira progressiva crescer. Tipo, estava no D, fui para C, fui para B, mas estou sempre me aperfeiçoando, estou mantendo, estou crescendo. Então, isso tem que, de fato, ser enaltecido, porque é resultado de uma busca, é uma questão de caráter e da qualidade do profissional, né? Que está sempre buscando se atualizar e, de maneira criteriosa, aplicar a contabilidade. Eu vou mostrar ali, Ricardo, no ranking, bem por alto, a questão da metodologia, para quem conhece pouco, apesar de acreditar que a maioria que está nos acompanhando aqui já conhece bem o ranking. Eu vou fazer, então, uma revisão bem rápida ali da metodologia, comentando dos critérios, e depois já vou puxar a questão da evolução, para a gente marcar bem as diferenças do último ranking para esse. E quando eu for falar da evolução, eu vou te chamar para poder apresentar para nós aí os principais destaques dos pontos novos, né? O que você poderia trazer de colaboração para quem está nos vendo, de cuidados, né? Eventualmente dicas aí práticas para que eles possam performar bem nesses novos critérios, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela o ranking. E sabe que eu estava só vendo o selo aqui de Pomerode, você falou das estrelinhas, e eu sei que você é São Paulino, eu lembrei de São Paulo, né? Como se fosse tipo um tricampeão mundial, e põe as estrelinhas aqui, né? No emblema. Tipo isso, né? Olha só. Dentro do ranking... Só aproveitando o gancho, né? Eu brinquei com a equipe, eu falei, vamos continuar aí, que daqui a pouco não vai ter como colocar estrela nesse negócio. Então, tem que manter o alto nível de qualidade. E quero aproveitar aí o ensejo, você comentou bem no início também, de vir aqui que tem vários colegas lá de Goiás também conectados, deixar o meu abraço mais uma vez a cada um deles, e dizer também que qualidade da informação nós fazemos com integrações, com equipe motivada, equipe comprometida e a integração com as diversas redes, né, vamos dizer assim, da gestão. Não tem mais como contador, viu, João, ficar só fechado ali na sala dele. Ele tem que conversar com o pessoal do patrimônio, do orçamento, das finanças, do planejamento.
essa mudança, né, mudar o nosso foco, nossa forma de relacionamento, é fundamental para ter contabilidade de qualidade. Então, chegou a hora que o contador tem que ser aquele profissional ativo em todo o processo de gestão, participar das decisões do ente. Então, o ranking também nos traz agora um novo perfil, uma nova responsabilidade de um contador que está ativo em todo o processo de gestão. E isso faz que nós possamos traduzir todas essas informações em qualidade da informação. Então, eu quero deixar aqui meu abraço ao Estado de Goiás, a todos os contadores, a todos os colegas das áreas de gestão que contribuem e são corresponsáveis por esse resultado. Contador nenhum sozinho faz boa contabilidade. Então, esse algo que também tem que ser muito claro e ficar aí de uma forma evidente na cabeça de todos. Chegou a hora do contador estar aí em todo o processo, participar ativamente da gestão e fazer a diferença. Então, isso é um fato fundamental e muito importante em todo esse processo que nós estamos comentando. Praticar o que eu chamo do método TBC. Já ouviu falar no método TBC? Acho que você já conhece, né? Tirar a bunda da cadeira. Levantar, interagir, é isso, né? Ir atrás. Isso vai ficar claro agora, quando a gente começar a entender a metodologia do ranking. Vou puxar de maneira, com alguns comentários, isso que o Ricardo trouxe de maneira tão brilhante, porque de fato concordo em gênero, número e grau. A metodologia do ranking, para quem está menos habituado e quer entender um pouco melhor, ela é fundamentada em 4 dimensões. Então, ela vai separar os 182 critérios de verificação, mais uma vez, como eu disse, né, uma espécie de um checklist de controle, de auditoria, em que você vai verificando se existe conformidade, se existe integridade, se tem, né, se aquele requisito está sendo atendido pela contabilidade do ente. E além da questão desse termômetro aqui, para atribuir as notas conforme os percentuais de acesso, nós temos as dimensões que vão avaliar de maneira geral. Na dimensão 1, a gestão da informação, que tem a ver com a maneira como você presta contas ao SICONF. Se você faz dentro do prazo, se faz com qualidade, isso é verificado pela quantidade de retificações. Se os arquivos que são enviados estão bem estruturados, né, de maneira tecnológica, sabe? Se eles têm a estrutura adequada, se eles têm minimamente uma qualidade que é requerida para que a informação seja trabalhada. Mas ela tem muito a ver com essa gestão, a maneira como você lida com a prestação de contas. E pode parecer algo muito trivial, mas envolve um dinamismo da equipe da contabilidade, no sentido de estar atento aos prazos de fechamento, articular com as unidades gestoras, os órgãos, as unidades, que as contas sejam fechadas numa data que torne exequível o fechamento lá pelo executivo, para enviar a matriz, num relacionamento com o legislativo, para que a Câmara e os demais órgãos legislativos dos estados, eles mantenham também essa regularidade. Então, não é só uma questão de enviar uma planilha, de gerar um arquivo. Tem toda uma dinâmica, uma proatividade que é requerida por trás, para que essa dimensão seja cumprida com efetividade. O Ricardo falou do quão sensível é essa dimensão, porque de fato é sensível, sabe? Se você perde um prazo, se você retifica um relatório, se você gera um arquivo não tão bem estruturado, tudo isso já penaliza essa dimensão, já desconta pontos da entidade, porque, lembra, um dos primeiros objetivos é que a prestação das informações seja feita e seja feita com qualidade. Depois a dimensão 2, que para esse ranking atual foi a que teve a maior quantidade de novas verificações, né, pela minha visão, pelo que eu percebi, que é uma dimensão que analisa os critérios mais estritamente contábeis, no sentido de aplicação de procedimentos contábeis patrimoniais, vai avaliar os balanços nesse sentido de contabilidade, né, a declaração de contas anual como sendo uma prestação de contas contábil, informações da matriz de saldos, mas que remetem
exclusivamente a questão contábil, da contabilidade, que envolve o PCASP e todas as informações complementares disso. Receitas, despesas, fontes de recurso, etc. A dimensão 3, que vai avaliar de maneira mais exclusiva os relatórios fiscais, os anexos do RREO e os anexos do RGF, para verificar a conformidade, integridade, regras exigidas dentro do Manual de Demonstrativos Fiscais. E a dimensão 4, que o Ricardo destacou, onde a gente faz um cruzamento, né? São critérios que apontam para a qualidade nas comparações entre os relatórios contábeis e os relatórios fiscais. E a lógica dessa verificação de cruzamento é que a contabilidade ela é uma só. A gente tem informações basilares, alguns pilares nas contas públicas, e eles são prestados em relatórios distintos, mas ainda assim é uma informação que tem que ser única. Por exemplo, eu tenho dentro do município a previsão da receita e a arrecadação da receita orçamentária. Isso é um fato concreto e algo único que pertence ao município. Eu publico isso no relatório contábil, mas publico também em um relatório fiscal. E ambos têm que ter uma igualdade, porque a receita ela é uma só. Não faz sentido que, porque o relatório é contábil ou porque ele é um relatório fiscal, que exista divergência nessa informação. Então, fundamentalmente, a cobertura é para que haja essa segurança jurídica de que um balanço feche com o outro, que uma demonstração contábil tenha uma integridade comparativa, referencial com uma demonstração fiscal. Então, os 182 critérios vão sendo distribuídos, não uniformemente, eles vão sendo distribuídos nessas dimensões, de maneira que isso dá para nós uma visão mais ampla de como o ranking funciona. E em termos de evolução, e aí já vou puxar o Ricardo para comentar mais disso, nós temos aqui uma guia do próprio site do ranking que vai marcar para nós algumas evoluções. Então ele vai trazer para nós aqui. Olha só, aqui na versão de 2025 o ranking chegou em 182 verificações, 182 critérios, né, itens de verificação, checklist, barra auditoria, ultrapassando o dobro da quantidade da primeira edição. Então, olha só, a primeira edição, lá em 2019, tinha menos da metade dessas verificações. Isso diz do quanto esse ranking vem evoluindo ao longo do tempo. Verificações são removidas, outras são adicionadas, verificações são alteradas, tudo para ir garantindo cada vez mais que as informações tenham essa qualidade verificada, esse selo que a gente dá ali no final, ele seja de fato um selo de garantia, um selo de qualidade, um selo que diz, pode confiar nessa informação, porque elas passaram por esses critérios de verificação que o Tesouro estabeleceu. Isso não quer dizer também, eu preciso fazer uma ressalva, tá? Não posso ser incoerente, só fazer uma ressalva rápida. Não quer dizer também que quando o município tem uma nota A no ranking, que ele tem uma saúde financeira super positiva. Uma coisa não tem a ver com a outra. O ranking do SICONF, ele verifica uma questão de conformidade, integridade, qualidade do dado prestado. Isso não quer dizer que o valor em si seja algo extremamente positivo. São coisas diferentes, tá bom? Então, a coisa é assim, ó, o relatório está certo, o relatório bate com o outro, os critérios vêm sendo atendidos, isso é uma coisa. Remete à aparência da informação, à conformidade, é uma análise que é importantíssima. E depois, uma outra camada, é claro, a gente tem a qualidade do número em si, sabe? O quanto a arrecadação é boa, o quanto o número da dívida é bom. É um outro patamar de qualidade que o ranking acaba não cobrindo, apesar de estimular. Não cobre. Essa ressalva é importante ser feita, né? Não quer dizer que porque tem o selo A, que Pomerode está super bem das pernas. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Não tem essa relação direta, isso é importante deixar claro. E aí, só para finalizar a minha fala e puxar o Ricardo, olha só, para vocês terem uma noção. Aqui, o pessoal do Tesouro fez um radar muito legal, né? Um infográfico, que marca, olha só, em cada dimensão, a quantidade de evoluções que teve, de 19 até 24. Então, aqui a dimensão 1 saiu de alguns poucos critérios, olha só, e veio aumentando gradativamente até chegar agora na maior quantidade de critérios. E assim a gente vai perceber para todas as dimensões. Ó. Em todas as dimensões nós tivemos evoluções, em umas mais, em outras menos. Mas olha que interessante, a dimensão 2, em 2019 tinha 1, 2, 3, tinha 6 critérios. Olha quantos tem agora.
Cara, que loucura. Foi a dimensão que mais cresceu, sem dúvidas. Então, esse radar dá para nós um esboço do quanto, né, esse radar, essa cobertura tem aumentado nos últimos anos. Ricardo, vê se você consegue compartilhar a tela. Acho que seria legal se você pudesse compartilhar, vê se você consegue. Porque eu quero que você comenta dessas evoluções, trazendo fundamentalmente sua visão sobre os novos critérios, né, os principais cuidados, um direcionamento que você possa dar para quem está nos assistindo agora e quer continuar progredindo e aperfeiçoando as suas informações contábeis e fiscais. Deixa eu agradecer aqui o Giliardi comentando, né? O ranking é essencial para avaliar a qualidade da informação contábil e fiscal e estimular a transparência, né? Eficiência. Obrigado aí, Giliardi, pela menção, pela parabenização. E os demais colegas que estão aí conosco também. A Daiane, lá do Rio Grande do Sul, com saudades do contador de valor. Vamos junto. Vai lá, Ricardo. Estou vendo a sua tela aí. Essa planilha aqui, ela, da mesma forma que lá no início o João mostrou, ela faz parte aí daquele rol de informações que estão disponíveis e que todo mundo pode utilizar. Eu fiz aqui para destacar, para que a gente, de uma forma mais direta e clara, possa dar uma olhada, né? Nessa versão de 2025, dados de 2024, nós tivemos 26 novas verificações. Vamos lembrar, né, quem tem nos acompanhado, a mim, ao João aí nas redes sociais, nós comentamos anteriormente, tivemos outros eventos onde nós falávamos das consultas públicas, onde os estados e municípios tiveram a oportunidade, né, de testar aquelas novas verificações. E nesse processo, né, o Tesouro Nacional também acatou, né, alguns pontos e não vieram a ter essas verificações imputadas no ranking de 2025. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o quanto é importante a nossa participação nesse processo, né? Então, nós temos uma oportunidade de sermos ouvidos, de fato, ali mostrar se aquela verificação faz sentido ou não. Então, esse processo é muito importante. Então, ficaram 26 novas verificações. Algumas foram excluídas, né? Nós tivemos exclusões também no ranking, que são verificações, nós tínhamos duplicidade, então é um clamor também que eu já ouvi de muitos, né? Tem verificação aqui que testa a mesma coisa, então o Tesouro tem feito também esse trabalho de qualificar e valendo de um outro ponto também. A cada vez que estão aumentando os critérios sobre a matriz de saldos contábeis, algumas verificações perdem sentido, porque você não mais consegue carregar uma matriz que você não tenha ali aquele ponto de verificação permitindo que a matriz suba. Então, como eles colocaram ali uma restrição de subir matrizes com alguns problemas, aquelas verificações que eram relativas àquilo foram excluídas. Mas vamos lá, as novidades, né? Então, tivemos duas na dimensão 1, né? E vejam, e vocês vão ver durante aqui a minha fala, que aqui nessa coluninha aqui das declarações, nós vamos estar sempre falando muito da matriz de saldos contábeis. E aí que eu quero puxar um gancho fundamental em todo esse processo. O ente que tem uma matriz de saldos contábeis com qualidade, ele tem uma série, diferenciais no ranking da qualidade e na geração de informações. O João até comentou agora há pouco de muitos erros, né? Olha, o relatório ele tem que ser igual. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muitos entes errarem: a receita corrente líquida tem que ser igual em todos os relatórios. Isso parece ser a coisa mais óbvia que todo mundo sabe. E muitos erram. Por quê? Porque tem preenchimentos manuais. Então, nós temos que também implantar processos que promovam essa melhoria. E a gente vai ter a oportunidade de falar mais da matriz nesse sentido. Então, nós tivemos duas novas, e aqui é importante, em relação a processos e procedimentos que já estão vigentes na contabilidade e, eventualmente, muitos entes não fazem. Por exemplo, aqui, óbvio que a gente não vai ter aqui um tempo de discutir uma por uma, né? Nós vamos fazendo alguns destaques, mas a D137, por exemplo, se você utilizar uma fonte errada, ou seja, do 0 ao 499, conforme lá a portaria STN 710,
é exclusiva da União, né? Na verdade, a portaria STN-SOF número 20. A 710 traz para estados e municípios a partir da fonte 500 até 999. Apareceu uma fonte, por exemplo, 100, que muita gente usava, que virou a 500, você vai perder ponto na matriz. Então, vejam que essa verificação nada mais está constatando algo que, por exemplo, a gente tem que ter implantado desde 2023. Matriz com um saldo final de natureza diferente do padrão do PECASP. Então, aquelas evoluções também que nós vamos tendo no plano de contas aplicado ao setor público estendido, que é usado para matriz, elas precisam ser automaticamente inseridas no nosso processo. Quando eu falo automaticamente, porque isso tem que virar uma rotina, né? Eu já tive casos, né, de conversar com vários colegas aí nos trabalhos, nas consultorias, nos treinamentos, falar, não, meu PECASP está desatualizado. Então, é fundamental que nós possamos promover tudo isso. E aí nós vamos vendo, ó, dimensão 2 vieram 9 novas verificações, então passando, olha, por VPDs corretas de material de consumo, de prestação de serviços, a questão das transferências intergovernamentais, a gente vai ver muito essa questão, o cruzamento, né, de informações, por exemplo, eu tenho uma operação de crédito, um financiamento no exterior, então, obviamente, eu tenho que ter uma variação cambial. Então, vejam, aqui não está se criando nenhum fato novo, são processos que, na contabilidade, nós já deveríamos ter. Então, foram 9 novas verificações. A dimensão 3, nós tivemos 12 novas, que é a fiscal. E aqui começa uma série de questões, cruzamento entre relatórios também, que o João falou muito bem. Não faz sentido eu ter, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo a D330. Ela fala que a receita previdenciária do anexo 4, que é o anexo previdenciário, né, receitas e despesas previdenciárias, tem que ser o mesmo valor que está lá no anexo 6, que é o resultado primário nominal. Eu não posso ter duas informações. A informação tem que ser a mesma. Veja que já na próxima ele cruza a informação de recursos em 3 anexos. Então, essa coerência, né, nesse trabalho, ela é fundamental. E, mais uma vez, vou dizer, né, a matriz de saldos contábeis é talvez, né, vou colocar nesse sentido, o grande pulo do gato. E aí tem uma série de razões que nós podemos ver isso. Então, vejam que as verificações novas vêm aumentando esses cruzamentos entre as declarações. E aí, no final, a D4, né, que o João bem explicou, que é o cruzamento contábil e fiscal, nós tivemos também novas verificações, especialmente também relacionadas a esse cruzamento entre a matriz de dezembro, os anexos do RGF. Então, aqui, a importância. Eu fiz até um resuminho rápido aqui, ó. Nós tivemos 26 novas verificações, 2 na D1, 9 na D2, 12 na D3, na D4, 3 verificações e totalizando as 26. Vou voltar aqui só rapidamente para também que a gente possa observar que nós vamos ter que, em todo esse processo, entender que aqui são frutos de plano de implantação de procedimentos contábeis que nós já deveríamos ter implantados, um trabalho de coerência entre as informações contábeis e fiscais. Então, esse processo evolutivo da matriz que nós vamos tendo em todos os estados e municípios, é fundamental que nós tenhamos esse olhar. E eu voltei aqui exatamente para pegar essas novas verificações que vieram na D2, que é a contábil, que fala especificamente, por exemplo, da questão das emendas parlamentares, as transferências à União. Então, são novas verificações que nós vamos precisar implantar os procedimentos necessários para um correto acompanhamento. Muitas vezes caiu uma emenda ali no município, no estado, e eu não tenho identificação. E essa identificação ela precisa ser aprimorada. Então, em suma, né, em forma geral, o que é muito importante nós entendermos? O ranking novamente, é uma consequência, né, João, de todo esse processo. E quando nós vamos vendo essa evolução, e eu quero fazer aqui
para encerrar essa minha fala nesse momento, nesse bloco nosso aqui, de exaltar que a evolução ela é possível, ela vem acontecendo. Quando nós olhamos para estados e municípios que estão migrando de nota, como nós vimos aqui vários colegas, né, testemunhando aí com alegria as suas evoluções, isso é fruto desse processo, de entender que é um processo importante, que quem é o líder desse processo é a contabilidade, é o contador, então ele não tem como se eximir, não é você deixar a cargo de uma da sua empresa que fornece seu CIAFIC e achar que eles que vão resolver os problemas. Ele pode sim, deve parametrizar o sistema, incluir ali por exemplo, a atualização do seu plano de contas, de tabelas corporativas, mas a contabilidade não é meramente as tabelas. Ela é feita através de toda a integração do processo. E aqui o destaque que eu quero fazer nessa evolução, por exemplo, quando nós olhamos lá para 2019, que nós não tínhamos nenhum estado nota A e nenhum município, hoje nós temos aí uma quantidade considerável de municípios e estados na nota A. Né? Então, o João mostrou lá a evolução, nós tivemos o melhor resultado entre os estados. Hoje, dos 27, 19 municípios é nota A. E dos municípios, nessa edição, nós tivemos 547 municípios, sendo que no ano anterior era 365. Então, vejam esse processo evolutivo, e isso é muito importante e deve ter aí o reconhecimento desse trabalho de todos. Muito, muito bom mesmo. Eu quero, antes de fazer aqui mais alguns comentários, convidar vocês, sabe, que estão nos assistindo, a primeiro deixar o like no vídeo, né? Pelo amor de Deus, deixar o like aí na aula e mandar esse link para a tua equipe, compartilha depois o link aqui dessa aula com pessoas que você sabe que está buscando melhorar no ranking, aperfeiçoar. Manda para os seus gestores para que eles entendam a importância disso para a contabilidade. Com certeza é melhor alguém falando disso do que você. Infelizmente, a gente sabe que às vezes santo de casa não faz milagre. Você falando, ninguém vai acreditar, mas você mandando um vídeo aqui, professor João, professor Ricardo e várias pessoas deixando o feedback aqui na tela, eles vão ver a importância disso. Mas também, sabe, dividir com vocês o canal do YouTube do professor Ricardo. Putz, para quem está afim de seguir nessa pegada e se aperfeiçoar, sabe, na matriz de saldos, nessas discussões da qualidade, do ranking, acompanhar lá o canal dele no YouTube, tá? Então vocês vão digitar aí depois, o professor Ricardo Rezende, tem o arroba aqui do canal, não sei se consigo mandar o link, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui o link para vocês do comentário, para vocês poderem acompanhar. Tem uma série de lives que ele já ministrou sobre o assunto, ele vem fazendo uma cobertura bem profunda do tema. Sem dúvidas, faz muito sentido vocês acompanharem ele lá, beleza? Então, fica aí já meu conselho para vocês, tá? No mais, Ricardo, eu queria que você comentasse o seguinte, eu percebi lá no ranking que o pessoal do Tesouro vem trazendo uma ênfase para a CAPAG. Então, desde a cerimônia da premiação, que eu acho que é legal você comentar um pouco de como foi, você foi, né, premiado junto com o pessoal da equipe, teve presente lá, não foi? Recebendo o prêmio. Então, assim, dividir um pouco de como é a cerimônia, que acho que inspira os colegas que estão aqui a buscarem o máximo de melhoria para um dia receberem também esse reconhecimento. É o auge dessa busca, sem dúvidas, né? É uma premiação, uma comemoração. Então, falar da cerimônia, falar da questão da premiação da CAPAG a mais e dos critérios que foram adicionados que comparam dados do ranking com a CAPAG, do porquê isso, né? Traz para nós um pouco da sua visão sobre a importância da CAPAG, além da questão do próprio ranking, né? Já que a gente está discutindo melhorar a qualidade contábil por essência, e tudo isso como um reflexo dessa busca. Fala para a gente sobre isso aí. Olha, eu vou começar falando do prêmio, né? Já tive a oportunidade de encontrar alguns dos amigos que estão nos seguindo aqui, que estão acompanhando essa live, e sempre é um momento de muita alegria e satisfação. João, infelizmente, você acredita que na premiação que foi segunda-feira, agora eu não estava, eu já estava em viagem, mas eu até brinco, né? Eu falo que a minha equipe, que
é uma grande detentora dos méritos, né, nesse trabalho também, esteve lá representando e foi um momento muito bacana, o pessoal comemorou, você brincou do tricampeonato, né, o pessoal ficou muito feliz lá e eu acompanhei de longe, então foi um momento muito bacana. E o que eu quero fazer destaque para... Tem que comemorar, porque sim. sabe que é uma luta, então tem que comemorar mesmo. Mas o que eu quero fazer destaque para esse movimento também que o Tesouro Nacional tem feito, né, e aqui eu já tive a oportunidade de me expressar até publicamente nesse sentido, é que nunca, né, nós tivemos um reconhecimento público dos contadores. E lá nesse evento, obviamente, ali nós temos normalmente um secretário de fazenda, um prefeito, um governador, nós temos ali a presença do contador responsável que entrega essas informações, recebendo um certificado, reconhecendo esse trabalho de toda a sua equipe, né? Então, eu falo que isso a gente, aqui em Goiás, tem uma alegria muito grande de trazer e compartilhar com todos os contadores do Estado, que ali o Tesouro Nacional está reconhecendo o trabalho dos contadores públicos. Então, obviamente, o prêmio ali é uma festa muito bonita que está sendo promovida. A cada ano eles estão fazendo uma festa ainda muito mais bonita. Desse ano foi sensacional, né? Apesar de eu não estar lá, minha equipe gostou muito, né? Teve lá participando desse evento. E então, um momento de festejar a contabilidade aplicada ao setor público e um reconhecimento público do contador. Então, eu vejo muitas vezes, né, você com certeza já ouviu muito isso, né, João, de falar, não adianta, eu faço meu trabalho, ninguém reconhece, ninguém nem sabe que existe a contabilidade. Então, hoje nós temos aí um reconhecimento nacional profissional, tanto que é entregue na mão do contador público. Então, isso é algo que eu acho muito bacana, muito interessante e que precisa ser exaltado. E você falou muito bem que no prêmio nós temos alguns tipos de premiação. Tem a premiação obviamente, daquele ente, estado, município, e aí dentro dos municípios tem categorias, né? Tem as capitais, tem os municípios maiores de 100 mil, menores de 100 mil. Então, nós temos uma premiação que é para o desempenho total. Quem conseguiu a maior nota. É onde, por exemplo, Goiás foi premiado nesses 3 últimos anos. E você falou também sobre aqueles que têm evolução. E o Tesouro Nacional também está reconhecendo o esforço. Eventualmente estão sendo premiados ali ainda entes que não atingiram uma nota A, mas estão num processo evolutivo muito importante. Então, isso aqui é um grande incentivo para você falar, poxa, mas o meu município está na nota E, meu município está na nota B, o que adianta eu fazer? Olha, você pode amanhã estar num prêmio nacional, tendo um reconhecimento, né? Eu faço destaque, né? Essa semana mesmo eu vi, quero deixar um abraço lá para o pessoal lá de Roraima, eu estive com eles há pouco tempo, o governador fazendo ali, viu, João, uma live, dizendo da satisfação dele receber um prêmio, porque o estado de Roraima vem evoluindo. E eu já vi isso em vários municípios, né? Ali o prefeito feliz, né? Então isso vai trazer para nós algo muito importante, que é o reconhecimento também institucional. Da instituição falar, opa, o contador que está fazendo um trabalho sério, né? Tem que apoiar, eu tenho que fomentar, que é aí dentro daquele tripé que eu sempre falo, né? Que são as pessoas, os processos, o sistema e o apoio institucional é fundamental para esse processo de melhoria. E a novidade desse ano, como você bem falou, João, foi a premiação daqueles entes que são CAPAG a mais. Aí talvez pode ter alguém aqui que está nos escutando, o que é essa tal de CAPAG? Né? Vocês falaram que iam falar do ranking, agora está falando de CAPAG, é um indicador de capacidade de pagamento, avalia ali a dívida pública, né, o endividamento do ente, a sua poupança corrente, que é a economia que você faz entre as receitas correntes e as despesas correntes, e a liquidez, ou seja, o caixa que aquele ente consegue gerar para que consiga manter as suas finanças equilibradas. Então, busca a sustentabilidade. Aqueles entes que têm a CAPAG A e tem a nota A do ranking, ele vira uma CAPAG a mais.
E aí eu quero aproveitar esse ponto também para dar um alerta, que é muito importante. Eu posso ser um município nota A, viu, João? Mas se a minha nota no ranking for D e E, a minha CAPAG é desconsiderada, porque eu não tenho qualidade da informação. Então, pode Exatamente. até ser que o seu município ali tem um trabalho bacana, ele está conseguindo controlar o endividamento, mas devido à baixa qualidade da informação contábil, ele perdeu, e aí ele não vai ter acesso a operações de crédito, ele não vai ter acesso a todo o rol de vantagens e facilidades que a Capag A mais traz. E aí, na novidade desse ano no ranking, o que além da premiação foi feita uma plaquinha, então vários municípios e estados receberam essa plaquinha da Capag a mais, nós vamos olhar para o ranking e verificar que 57 verificações estão diretamente relacionadas com a Capag. Então, vejam a importância e como aquilo que nós falamos lá no início, né? Como a relação da própria contabilidade com toda a gestão fiscal. Então, a cada ano que passa, essa relação de ter uma contabilidade consistente, fidedigna, é fundamental para que você tenha uma gestão fiscal e possa cumprir não só a lei de responsabilidade fiscal, mas que tenha aquele gestor uma gestão responsável. Ele precisa de informação contábil. Então, a cada momento, nós estamos transcendendo um mero formalismo. O ranking é só formalismo, é só ali checklist, eu faço ali, ou como, com certeza você já ouviu isso, eu ouço muito, né, João, falar, não, o pessoal que tem nota boa, né, vou pegar nosso amigo Diego aqui de novo, né, é porque o pessoal está lá mexendo na contabilidade. Impossível, né? Hoje você tem aí 182 novos critérios. Aí é claro que quando você modula isso entre estados e municípios, tem critérios que é só de estado, outros só do município, então diminui essa conta. Mas você tem ali toda uma relação hoje muito consistente de análise da sua contabilidade, da geração da informação com qualidade e da sua relação fiscal. Então, hoje, um município, para ser uma Capag a mais, o maisinho vem da nota do ranking. E ela é essa qualidade contábil que vai garantir que você tenha uma qualidade na sua informação fiscal. Olha que importante essa relação e nós temos que entender. Então, mais uma vez, vale o destaque, né? Todo esse reconhecimento, o prêmio que foi instituído nesses 3 últimos anos, não poderia deixar de parabenizar e, mais uma vez, meu estado, né, e também vários municípios e estados que estão de forma recorrente na premiação, visto de ter entendido esse processo. Eu preciso ter qualidade da informação para que eu tenha uma gestão fiscal coerente, responsável e que as informações sejam seguras. Então, é um processo irreversível, né? Então, aprender com esse processo, entender essa mudança, né, em todo esse cenário, é fundamental para que a gente transforme a contabilidade. E eu tenho certeza que todos esses, né, nós falamos do selo, né, recebe ali o selo, tem um selo nota A, na hora que você mostrou o Pomerode ali, dava para ver, né, tem um selo dos 3 anos e tem um selo do exercício, né, isso é muito importante. Então, o João falou uma outra coisa, questão de colocação, ser primeiro, segundo, décimo, vigésimo, nós temos 5.500, mais de 5.500 municípios, né? A sua posição relativa ali não é o fator mais importante, mas uma nota A é algo a ser perseguido de forma irreversível, né? Vamos até dizer, né? Para todos nós, a nota A tem que ser algo que precisa entrar em todo o meu processo de gestão contábil. A governança contábil, nesse sentido, é fundamental. Então, com essas novidades, destaco mais uma vez o reconhecimento nacional que nós, contadores públicos, estamos tendo e uma oportunidade. E eu finalizo esse bloco aqui, João, falando uma outra coisa muito bacana.
Provavelmente tem muita gente ouvindo a gente e fala assim, poxa, mas vocês estão falando, né? Quem está lá em cima já está tranquilo, né? O Diego aqui não precisa preocupar muito, porque ele já é nota A há 3 anos, então está tudo tranquilo. E vocês agora já têm patrocínio, né? O governador, o prefeito já entendeu o processo, então vem te fomentar. Agora, eu que estou ali na nota E, D, C, não tem muito o que fazer. Você tem como pegar as próprias verificações do ranking e mostrar para o gestor onde pode chegar, como eu posso evoluir. Então, nós temos que aprender a utilizar também esse cenário, essa ferramenta, como uma oportunidade de ganhar o patrocínio e fomentar essa melhoria. E, obviamente, aquele que já conquistou seu padrão de qualidade, o João falou, né? Chegar é um desafio. Se manter ali talvez seja tão grande ou maior do que chegar. E isso é outra verdade muito importante. Então, não é porque também quem chegou está lá em cima, agora eu vou ficar tranquilo, minha contabilidade é excelente, não preciso fazer nada. Felizmente, aí trazendo um pouco da nossa experiência aqui em Goiás, nós temos conseguido fazer uma evolução a todos os anos. Aí eu ouvi uma coisa essa semana, viu, João? Falou assim, não, agora vocês estão tranquilos, chegou a 100%, não precisa fazer mais nada. 2025, zerou, começou tudo de Exatamente. novo. Se Exatamente. nós não fizermos o mesmo trabalho, o mesmo processo, e aí eu quero trazer um gancho aqui fundamental, que não pode ser esquecido. Se eu não buscar qualificação, tiver profissionais capacitados, qualificados, atualizados, jamais eu vou conseguir me manter aí num patamar de qualidade da informação. Então, a gente jamais pode esquecer isso. E quando você fala que não dá para descansar porque alcançou esse patamar, eu entendo totalmente e quero dizer para quem talvez não acredite, porque pode soar uma conversa meio de humildade, de quem, sabe, às vezes está querendo dizer que não pode parar o trabalho, mas não é. A contabilidade pública, em termos práticos, muda todo ano. Todo ano tem atualização no manual, tem mudanças em receitas, tem novas fontes. Todo ano os CIAFICs passam por novas versões, tem novas parametrizações, tem mudanças em relatórios. Então, realmente não tem como achar que porque conquistou 100%, o outro ano está garantido. Isso é uma grande mentira, uma grande ilusão, porque todo ano tem mudança e você tem que estar toda vez muito atento, mantendo os avanços que você já teve, adequando as atualizações que surgem. Então, realmente não tem descanso, né? O que dá para ter ora, já fiz vários avanços, naturalmente, que eu vou mantendo. Nunca vai ser aquele mesmo esforço inicial, se você for progredindo e estruturando, institucionalizando, se capacitando. Então, você vai sempre tendo um progresso, mas dizer que é fácil, que dá para acomodar, de fato, não tem como, por conta disso tudo. E só para finalizar, eu quero aconselhar vocês, sabe, que querem continuar nessa pegada, progredindo, crescendo, aprendendo. Já falei para vocês do YouTube, lá do professor Ricardo, mas eu sei também que ele tem um canal onde ele distribui notícias, atualizações, informações de maneira gratuita. Se eu não me engano, Ricardo, esse canal tá lá no teu Instagram, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tem um Instagram aqui do professor Ricardo, Ricardo Rezende. E aqui tem nos links, né? Vocês conseguem acessar, se eu não me engano, o canal. Se não tiver aqui, tem que pôr depois. Mas tem o canal onde ele, né, disponibiliza ali novidades, enfim, as informações sobre a qualidade da informação contábil e fiscal. Tá aqui, Ricardo? Se não tiver, depois você coloca para eles. Tá aqui no Linktree, será? Tem no link, e até reforçando, né, esse convite, chama Radar da Conformidade Contábil e Fiscal. Esse canal no WhatsApp, ele ficou muito interessante, que é onde nós vamos mantê-los atualizados. Até coloquei aqui também o link aí para eles. Aí nos comentários aqui da live. Esse é uma portaria nova da STN, vai aparecer no canal. Saiu alguma capacitação, algum evento na área pública, né? Eu, João, participamos aí de vários eventos. Eventualmente, por exemplo, o João está lá em Tocantins, e
saiu um evento, a gente está divulgando ali também, porque às vezes, eu não consigo, né, João, ir lá no Rio Grande do Sul participar de um evento. Mas o pessoal que está aqui em Tocantins, aqui próximo, né, Goiás, talvez para se deslocar ali para o Tocantins é tranquilo. Então, nós também buscamos também divulgar os principais eventos, as principais capacitações. Então, eu gosto sempre de dizer, né, é um canal para que eu mantenha o meu radar da conformidade sempre ativo. Ali sempre vai ter informação de qualidade em relação a tudo que você pode e precisa acompanhar para que mantenha a sua contabilidade em alto nível. Então, fica o convite, vai ser uma satisfação tê-los lá, e a partir dali o João compartilhou aí o canal no YouTube, que sempre estamos ali realizando algumas lives, o canal no Instagram também, que sempre estamos divulgando, né, uma série de informações sobre essa qualidade da informação, e o canal Radar da Conformidade Contábil Fiscal, que também é um meio de vocês terem aí atualizado tempestivamente, praticamente todos os dias saiu uma novidade, nós já compartilhamos lá e vocês conseguem ter acesso a isso. Isso é fundamental, como a gente disse, tem sempre muitas atualizações, mudanças, então a gente tem que estar sempre antenado. Ricardo, agradecer a tua disponibilidade, você que está, como eu falei no começo, está em Madrid, 5 horas de diferença, né? Agora já são quase 9 horas da noite por aí. Até por isso a gente fez a live agora nesse horário da tarde. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, ficaram do início ao fim. Espero que a nossa troca aqui, a nossa discussão, a nossa orientação possa servir para vocês como um farol, possa de alguma maneira direcionar as ações de vocês, possa inspirar para que vocês possam de fato assumir esse protagonismo contábil, possam, a partir dessa busca, dessa inclinação, se destacarem como profissionais e que esse reconhecimento possa vir, sem dúvidas, para poder coroar a busca de vocês, tá joia? Ricardo, faz suas palavras finais e a gente encerra. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, prazer, meu amigo, de estarmos juntos, né, poder compartilhar nossos conhecimentos e compartilhar especialmente atualizações importantes, né, para nossa comunidade contábil, né? Eu sei que os nossos contadores aí anseiam em buscar qualificações, atualizações sempre dessas informações, e nós ficamos muito felizes dessa oportunidade. Foi uma grande honra, mais uma vez, estar contigo, e também de ter todos os nossos contadores, amigos aqui nos acompanhando. Então, deixo um abraço a todos, ao pessoal do meu estado, aos meus ex-alunos, aos nossos parceiros aí de eventos. Então, é uma grande satisfação tê-los conosco e continue nos acompanhando. Em breve trazemos também mais novidades, né, João? Sempre buscando aí trazer informações atualizadas. E para finalizar, rogo aí que Deus abençoe a todos vocês e nos encontramos em breve. Quero até fazer um convite, né, João? No final do ano, agora, em novembro, né, 18 e 19, nós vamos ter aí a Convenção Nacional de Contabilidade Pública, né? Então, a oportunidade de nos encontrarmos, né, nesse evento que vai ser lá em Aracaju, né, que está sendo promovido aí pelo Conselho Federal, a STN. Estarei lá, né, como um dos palestrantes. Então, fica o convite para nos encontrarmos lá e poder, né, aqueles que não conheço pessoalmente, ter essa oportunidade de a gente ter um bate-papo, uma conversa lá também. Fiquem com Deus e foi um prazer. Tudo indica que eu vou estar lá também, acho que vai dar certo. Agradecer aqui, ó, nosso amigo Lindomar, Marisvaldo mandou os parabéns aí para o nosso Ricardo, né, fazendo aniversário essa semana, não foi, Ricardo? A Ivana. Foi ontem, né, Gabriel, muito bom. Vamos junto, turma. Show, obrigado, valeu, gente. Até a próxima, então. Um abraço, fui.